Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. A arte de comunicar-se de forma saudável. Por meio da palavra de Deus, aprendemos maneiras de nos relacionarmos bem com as pessoas ao nosso redor e termos uma comunicação saudável, seja em casa, com os filhos, esposo, seja com os amigos, no trabalho ou na igreja. O Senhor quer que vivamos bem entre nós. E encontramos na Bíblia muitos versículos que falam sobre isso. Temos um grande exemplo nas mensagens de Deus que falava de forma clara e direta. Como exemplo, a conversa com Moisés na sarça ardente, com Samuel quando era um adolescente, em forma de sonho, falou com Isaías quando tocou seus lábios, e com Paulo, usando uma forte luz que o cegou, para que pudesse assim então clarear sua mente. E ainda, quando enviou Jesus ao mundo, Deus traz a mensagem sobre seu amor, por nós usando a linguagem do amor. Provérbios 25:11 diz: Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Salomão, no livro de Provérbios, nos aconselha a falarmos na hora certa, para que nossas palavras se tornem preciosas, e compara essa ação com maçãs de ouro em bandejas de prata. A Bíblia também nos orienta a falar sempre a verdade. Efésios 4:25 nos diz que não devemos mentir e que cada um deve dizer a verdade para ser irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Deus condena a mentira e espera de nós que falemos sempre a verdade. Para uma boa comunicação, é necessário que, ao falar, deixemos de lado também o sentimento de raiva. As passagens de Efésios 4:26 e Eclesiastes 7:9 nos diz que se ficarmos com raiva, não podemos deixar que isso nos faça pecar ao alimentar esse sentimento, e que devemos controlar sempre o nosso temperamento por ser tolice alimentar o ódio. Sentir raiva não é pecado, faz parte da natureza humana, porém pode sim ser pecado pela forma que reagimos nos momentos que estamos irados. Procure buscar o seu equilíbrio e o equilíbrio das palavras. Evite palavras desagradáveis. Efésios 4:29 nos orienta que sempre palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé, palavras de estímulo, palavras de ânimo que agregam, devem ser usadas, e não palavras que fazem mal aos outros. Por isso devemos policiar sempre a nossa boca, para que só saiam palavras que sejam agradáveis aos ouvidos. Tratar as pessoas bondosamente e perdoar uns aos outros é outra orientação que a Bíblia nos ensina, em Efésios capítulo 4:32. É impressionante o aumento do número de pessoas estressadas ao nosso redor. Sabemos que por muitos motivos isso acontece. E com isso, deixamos de tratar o outro de forma bondosa. Paulo nos orienta que sejamos bons e atenciosos uns com os outros. A Bíblia fala também que devemos estar sempre prontos a ouvir o que o outro tem a dizer. Tiago, capítulo 1:19, nos orienta a estarmos sempre prontos a ouvir e tardio para falarmos e irarmos. Saber ouvir é uma arte e deve ser um treino diário. E um último ponto para refletirmos hoje é que devemos falar com amor. 1 Coríntios 13:1 nos fala sobre isso. Veja um exemplo. Mesmo que falássemos todas as línguas que são faladas na terra e no céu, se não tiver amor, as minhas palavras são como um som de um gongo ou como um barulho de um sino. Precisamos exercitar todos os dias a prática do amor, se quisermos crescer como cristãs. Precisamos colocar em prática a lição que Deus nos deixou de amar ao próximo, praticando ações como esta que falamos hoje diariamente, a começar em nossa casa,
com certeza melhoraremos nossa comunicação, nosso relacionamento com o outro e o nosso crescimento pessoal e espiritual. Um abraço para todas e que Deus nos abençoe com sabedoria para falarmos sempre. Um abraço, até mais. Senhor, maravilhoso Pai, Deus Criador, que nos deu tudo, Pai. O Senhor nos deu um corpo que funciona de uma forma que não entendemos. E desse corpo nós temos a capacidade de falar. É uma coisa linda, maravilhosa. Mas como diz a nossa irmã com essa voz suave e abençoada durante o devocional, que a gente possa aprender a falar com amor, que a gente possa aprender a contar até 10.000, 10.000, 1.500, 2.000, 25.000, antes da gente perder a paciência com as pessoas ao nosso redor, que geralmente são os nossos, da nossa família, Pai. Que o Senhor nos ensine a termos uma fala boa e agradável, que o Senhor nos ensine a sermos sempre um exemplo, não apenas nas nossas atitudes, mas no nosso falar também. Agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais sobre a Sua palavra. E em nome do Seu Filho que nós oramos. Amém.